Clarice Maria Garcia, integrante do Observatório Social de Brumadinho. O Observatório Social é uma organização da sociedade civil que atua como organismo de apoio à comunidade de Brumadinho para pesquisa, análise e divulgação de informações sobre o comportamento de entidades e órgãos públicos com relação à aplicação dos recursos, ao comportamento ético de seus funcionários e dirigentes, aos resultados gerados e à qualidade dos serviços prestados. Neste vídeo, vou apresentar conceitos da área orçamentária, necessários para que você possa participar das discussões sobre leis orçamentárias em seu município. Trata-se de um conhecimento adquirido na minha vida profissional com mais de 30 anos, como servidora pública federal da área de controle governamental. Estudos recentes estão demonstrando que apenas o controle governamental é insuficiente para que países, estados, municípios gerem o bem comum a partir das práticas de governo. O que faz a diferença e o que pode realmente transformar a realidade, muitas vezes perversa na utilização de recursos públicos, é a existência de uma sociedade consciente, coesa e participativa. Uma sociedade consciente se desenvolve a partir do acesso direto a informações fidedignas sobre a utilização dos recursos públicos em linguagem clara e cidadã. Através dos interesses que o acesso a essas informações pode gerar, a sociedade aumenta a qualidade do seu debate, ampliando a possibilidade de maior coesão nas decisões coletivas. Por fim, tanto a compreensão sobre o espaço público quanto a coesão social constroem as bases para a participação ativa da sociedade civil. Qualquer cidadão pode participar das discussões das leis orçamentárias da União, do seu estado e do seu município. Porém, por mais que as ações em todos os níveis de poder nos atinjam diretamente, vivemos no município e é nele que temos condição de intervir em questões fundamentais para o nosso dia a dia. Participando das audiências públicas das leis orçamentárias, obrigatórias por força da Constituição Federal, promovidas pela Câmara Municipal de seu município, você saberá qual o recurso disponível para as ações governamentais a cada ano. Participando, você vai entender do orçamento público para poder acompanhar a execução da receita do município e verificar se os recursos estão sendo aplicados com eficiência e ética. Participando, você poderá contribuir para a melhoria das políticas públicas no seu município. Vou tratar 6 grupos de conceitos essenciais para você compreender melhor uma lei orçamentária: orçamento, planejamento, ciclo orçamentário, que abrange o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. Temos ainda a classificação institucional, a classificação funcional programática e a classificação econômica. Comecemos com o orçamento. Orçamento é uma técnica ou instrumento utilizado para representar as entradas previstas de recurso e o detalhamento da aplicação desses recursos em determinado período de tempo. Qualquer pessoa utiliza de forma sistemática ou não essa técnica de controle das suas finanças pessoais. Anota salário mensal, identifica todas as despesas previstas, da casa, da escola dos filhos, de saúde, transporte e, quando é possível, elenca outras despesas, tais como lazer ou investimento. No Estado, os governantes também têm o dever de fazer essa estimativa de receita e a fixação da despesa.
A esse documento se dá o nome de orçamento público. Planejamento. O dicionário da língua portuguesa ensina que a palavra planejamento significa a ação de preparar um trabalho ou um objetivo de forma sistemática, determinando as etapas, procedimentos ou meios que devem ser usados no desenvolvimento de um trabalho ou do nosso objetivo. No Estado, planejamento tem um significado muito próximo. Trata-se de processo de levantamento de informações, do debate e da tomada de decisão sobre a intervenção pública com definição de diretrizes, objetivos, público-alvo, beneficiários, ações a serem executadas e levantamentos dos recursos necessários. Uma diferença fundamental é que na esfera privada, ou seja, na sua casa ou na sua empresa, você tem liberdade e autonomia para fazer o seu planejamento. Na administração pública, o governante só pode fazer o que está previsto em lei. A base legal para a ação dos governantes em termos de planejamento e orçamento inclui a Constituição Federal, duas leis muito importantes, a Lei 4.320 de 1964 e a Lei Complementar 101 de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. E temos também duas portarias, a 42 de 1999 do Ministério do Planejamento e a 163 de 2001, que é uma portaria interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, e da Secretaria do Orçamento Federal, a SOF. E na esfera dos municípios, também são muito relevantes para a definição dos processos das leis orçamentárias, a lei orgânica do seu município e o regimento interno da Câmara Municipal. Ciclo orçamentário. Este conjunto de leis define instrumentos de planejamento de longo, médio e curto prazo. No caso dos municípios, a Constituição estabelece que o planejamento de longo prazo inclua o plano diretor. O plano diretor e os compromissos da plataforma vencedora dos pleitos eleitorais servem como ponto de partida para governantes eleitos elaborarem os instrumentos de planejamento de médio e curto prazo. Esses instrumentos são o Plano Plurianual PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. O PPA, Plano Plurianual, é o planejamento de médio prazo. Trata-se da lei que aprova um plano de governo para 4 anos, explicitando as diretrizes gerais, os objetivos, as metas e os recursos previstos para as ações que buscarão atender às demandas e os problemas da sociedade. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é um planejamento de curto prazo. Trata-se da lei anual que formula diretrizes e estabelece metas e limites para o orçamento do ano seguinte. E a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é também um planejamento de curto prazo. Trata-se da lei que estima a receita e fixa a despesa para as ações de governo no ano seguinte. Essas leis integram um ciclo com prazos definidos. Veja como acontece esse ciclo na prática. Pense em seu município. A última eleição de prefeito foi em 2016, com posse em 2017. Você se lembra? Então, no primeiro ano de mandato, o prefeito eleito executou o último ano do plano plurianual aprovado pelo seu antecessor, ou seja, o PPA 2014-2017. E até 30 de setembro de 2017, esse novo gestor teve que submeter o projeto do PPA 2018-2021 à Câmara de Vereadores.
E anualmente, até 15 de maio, o prefeito deve submeter à Câmara de Vereadores o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para regular a elaboração da Lei Orçamentária, a LOA, do ano seguinte. Também, anualmente, até 30 de setembro, o prefeito deve submeter à Câmara de Vereadores o projeto da Lei Orçamentária Anual do ano seguinte. Tomando como base o mês de outubro de 2019, podemos dizer que em qualquer município está em vigor o PPA 2018-2021, aprovado em 2017, a LDO 2019, aprovada em 2018, e a LOA 2019, também aprovada em 2018. Também, em todos os municípios, já se encontra aprovada a LDO 2020. Com base nela, os prefeitos encaminharam o projeto de Lei Orçamentária 2020 para as respectivas câmaras de vereadores. Com o intuito de facilitar o seu entendimento e a sua participação na audiência pública, que, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, as câmaras de vereadores precisam realizar, vou explicar conceitos necessários para o entendimento da linguagem do orçamento. Como integro o Observatório Social de Brumadinho, vou concentrar meus exemplos no projeto da Lei Orçamentária 2020 de Brumadinho. Para você entender a linguagem do orçamento, você precisa compreender 3 tipos de classificação: a classificação institucional, a classificação funcional programática e a classificação econômica. Essas classificações definem códigos que funcionam como um código de barras. Ele identifica quem utilizará o recurso, para que o recurso será utilizado e como o recurso será empregado. Vamos aprender agora a ler esses códigos. Vamos começar pela classificação institucional. A classificação institucional serve para definir quais são as áreas de governo responsáveis pela gestão das ações governamentais e pela aplicação dos recursos públicos. São 3 níveis de responsabilidade previstos: órgão, a unidade orçamentária e a unidade administrativa. Órgão é a unidade gestora, a UG, que representa o primeiro nível da estrutura organizacional do município. O órgão responde por políticas públicas específicas, por exemplo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde. Já a unidade orçamentária, a UO, representa o nível administrativo subordinado ao órgão que é responsável pela aplicação do recurso. Exemplo, o Fundo Municipal da Saúde. Já a unidade administrativa é o nível hierárquico inferior da estrutura organizacional que executa a metafísica da ação de governo. Por exemplo, a coordenação do Fundo Municipal da Saúde. Para você conhecer os códigos utilizados em sua prefeitura para essas estruturas, terá que fazer uma pesquisa para verificar se o município elaborou um manual de orçamento. Você pode também solicitar à Secretaria Municipal de Planejamento a listagem dos códigos que ela utiliza nos projetos das leis orçamentárias. Todo cidadão tem o direito a ter acesso aos códigos estabelecidos e a administração pública o dever de fornecê-los. Ao observar o exemplo da classificação institucional do projeto da Lei Orçamentária Anual 2020 de Brumadinho, você poderá perceber que o município não segrega o código das unidades gestoras do código das unidades orçamentárias. Veja que a codificação da Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Saúde, é 02007 e o da Secretaria de Educação 02005. Em geral, os municípios constituem um código de 3 dígitos para cada órgão e de 2 dígitos para as unidades orçamentárias.
Por exemplo, em Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde tem código 23. Já a Secretaria Municipal de Educação tem código 22. Já o Fundo Municipal da Saúde, que é uma unidade orçamentária, uma UO, tem código 02. Diferentemente, no caso de Brumadinho, a codificação está de forma agregada. O que tem isso de importante? Não há segregação expressa institucionalmente entre quem toma decisão na política pública e quem aplica o recurso. Isso pode fragilizar o processo de controle, mas é preciso ver cada caso. Um aspecto importante é a distribuição de recursos que o município realiza entre os seus órgãos. No caso da proposta da Lei Orçamentária Anual 2020 de Brumadinho, essa distribuição é bastante desigual. Veja que para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos está prevista uma dotação orçamentária de mais de 136 milhões. E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável conta com 7,7 milhões. Evidentemente, não se pode fazer grandes reflexões a partir desses números macros. Para fazer uma análise crítica, é preciso conhecer mais detalhadamente a proposta orçamentária. A classificação funcional programática e a classificação econômica permitirão maior conhecimento da proposta orçamentária. O quinto grupo conceitual corresponde à classificação funcional programática. Nessa classificação existem duas codificações. Uma para a classificação funcional, que é definida por norma federal. Inclui o conceito de função e de subfunção. E outra para a classificação programática, que é definida pelo município. Inclui em quase todos os municípios os conceitos de programa e de ação. Na classificação funcional, a função representa grandes áreas das políticas públicas, cada uma com seu código próprio. A educação tem código 12, a saúde tem código 10. São ao todo 28 funções. Essa tabela está disponível na internet. As subfunções são subdivisões das funções. Auxiliam a organizar a política pública em áreas mais detalhadas. Veja que a função 10, a saúde, apresenta 6 subfunções, cada uma também com seu código próprio. A atenção básica, por exemplo, tem códigos 301, já a vigilância sanitária 304. Então, um recurso que será utilizado pela Secretaria Municipal da Saúde em atenção básica começará o seu código necessariamente com 0, 20, 07, 10, 301. Para o caso do projeto de Lei Orçamentária Anual de 2020 de Brumadinho, é interessante observar a variação da dotação entre as funções. A maior dotação é para a função 15, urbanismo, com valor superior a 115 milhões. A menor dotação é para a função 06, segurança pública, com valor de apenas R$ 43 mil. Essa análise da dotação das funções já permite compreender em que grande área das políticas públicas a maior parte do valor de cerca de 132 milhões de reais da Secretaria de Obras está destinado, ou seja, para a função urbanismo. Mas essa compreensão ainda é insuficiente. É possível enxergar muito mais. É o que será visto com a classificação programática. Na classificação programática, são definidas as intervenções de governo para resolver os problemas e as demandas da sociedade em cada subfunção.
São os programas e as ações. Esses programas e essas ações devem estar previstos no Plano Plurianual com estimativa de recursos para todos os anos. A cada ano, o governante deve apresentar a dotação específica na lei orçamentária. O programa deve ser entendido como um instrumento de organização da ação governamental que enfrenta um problema de um determinado público-alvo. Cada programa deve conter objetivo e indicador para medir se o objetivo está sendo ou não atingido. Em Brumadinho, cada programa é identificado por 4 dígitos. Já a ação representa um desdobramento do programa, podendo ser classificada como atividade, uma ação continuada, ou projeto, ação que tem início e fim. Por exemplo, a alimentação escolar é uma atividade, a construção de hospital é um projeto. Toda ação resulta em bens ou serviços ofertados à sociedade ou à própria administração pública. Os atributos da ação são valor orçamentário, que é a previsão de recursos, e metas físicas, que representam o que e o quanto será realizado com os recursos em cada ano. Em Brumadinho, cada ação é identificada também por 4 dígitos. Como exemplo de fixação, vamos detalhar 2 programas da Secretaria de Obras de Brumadinho na função Urbanismo, função 15. Um na subfunção 126, Tecnologia e Informações, e outro na subfunção 451, Infraestrutura Urbana. No primeiro caso, temos o programa 0032, denominado Infraestrutura e Urbanidade, que está apresentando a função 2038, denominada Manutenção das Atividades Administrativas. A codificação da classificação institucional, a programática, ficou como você está vendo na tela. 020-23001 representa a codificação institucional para a Secretaria de Obras, 15 a função, 126 a subfunção, 0032 o programa e 2038 a ação. Para essa programação, é possível identificar que está previsto um recurso de R$20.000. Vamos ao outro exemplo que você vê na tela. 02023 representa o órgão Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 001, a Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 15, a função Urbanismo. 451, a subfunção Infraestrutura Urbana. 009, Programa Transporte e Trânsito de Qualidade. 1140, a ação Construção e Ampliação do Sistema Viário. Para esta ação, está prevista uma dotação de R$22 milhões. Podemos ver que esse detalhamento não traz a metafísica que a legislação exige. Esse é um ponto que a sociedade local pode discutir com a administração para aperfeiçoar seu processo de planejamento e orçamento. Além disso, os órgãos de controle, tais como o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, podem questionar e responsabilizar os gestores por descumprimento de normas específicas. Vamos a mais um exemplo. Veja se você consegue identificar quem são os responsáveis pela aplicação desses 10 milhões que aparecem na tela e para que será utilizado o recurso. 02023 representa o órgão, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 001,
a unidade administrativa, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 15, função urbanismo. 452, a subfunção serviços urbanos. 0032, o programa Infraestrutura e Urbanidade. 1060, projeto Construção, Ampliações e Reformas de prédios públicos e privados. Por fim, existe uma última classificação que mostra como o recurso pode ser utilizado. Estou falando da classificação econômica. É essa classificação que torna possível a elaboração dos balanços contábeis previstos pela Lei nº 4.320 de 1964. A classificação econômica se divide em classificação da receita, classificação da despesa e fonte de recurso. Neste vídeo, vou me restringir à classificação da despesa e à fonte de recursos. As despesas são classificadas em 4 categorias. A primeira se denomina categoria econômica da despesa e é representada por um dígito, a depender do efeito econômico que a despesa causa no patrimônio. 3, despesa corrente, não afeta o patrimônio. 4, despesa de capital, afeta o patrimônio. Costumo dar como exemplo a escolha que uma pessoa faz do uso do seu próprio salário. Imagina uma pessoa que recebe R$2.000 por mês e gasta R$1.500 com suas despesas obrigatórias e R$500 ele paga a prestação de um terreno. Na linguagem do governo, esses R$1.500 seriam despesas correntes e os R$500 seriam despesa de capital. A segunda classificação é o grupo da natureza da despesa, que utiliza também apenas um dígito, podendo variar de 1 a 6. Representa um nível de agregação da despesa, definindo 6 grupos. Isso é muito importante para saber nos balanços quanto se está gastando com pessoal, com dívida ou com juros, por exemplo. A terceira classificação é a modalidade da aplicação, representada por 2 dígitos. A modalidade de aplicação indica como o recurso será aplicado. Por exemplo, indica se o governante irá transferir o recurso para uma entidade privada sem fins lucrativos ou se aplicará diretamente o recurso. A quarta classificação é o elemento de despesa. Também representado por 2 dígitos, indica o objeto da despesa, ou seja, se será para passagem, diária, material de consumo, etc. Vou mostrar a você as tabelas com exemplos de codificação. Nesta tela, você pode ver os códigos 3 e 4 da categoria econômica e os códigos de 1 a 6 dos grupos de natureza de despesa. 1, 2 e 3 são para despesas correntes, 4, 5 e 6 para despesas de capital. A seguir, você acompanha a tela de parte da tabela da modalidade de aplicação. A modalidade mais comum é a 90. Agora você está conhecendo um recorte da tabela de elemento de despesa. Por último, apresento a tabela que indica a fonte de recursos. Fonte quer dizer a destinação vinculada, apresentada por 2 dígitos, e a origem, também apresentada por 2 dígitos. Veja que existem recursos que podem estar vinculados à aplicação orçamento participativo, por exemplo, cuja codificação seria 08, ou a inativos e pensionistas, cuja codificação seria 09. Se não estão vinculados, a denominação aparece como recursos ordinários. E a origem representa de onde vem o recurso. Por exemplo, se a receita for derivada de arrecadação própria do município, a origem se denomina tesouro
e a codificação é 00. Se o recurso for derivado de uma transferência para ser utilizada na saúde, a origem será 50, captação vinculada à saúde. Vamos agora ao desafio final. Qual a leitura podemos fazer do código na tela que representa um gasto de 15 milhões? Significa que a Secretaria de Obras tem uma previsão de 15 milhões para gastar na função urbanismo, subfunção infraestrutura urbana, no programa Infraestrutura e Urbanidade, na ação aquisição de imóvel para instalação de distrito industrial, realizando uma despesa de capital em investimento na modalidade de aplicação direta em obras. O F significa orçamento fiscal e a fonte 100 significa que os recursos são ordinários do próprio Tesouro. Parabéns por ter resistido até aqui. Claro que orçamento é um tema desafiador e estou certa que você aprendeu muito e que continuará a aprender. Fique atento para a data da audiência pública do orçamento em seu município. Participar pode fazer toda a diferença. Se você for de Brumadinho, veja que para o próximo ano a previsão orçamentária chega a 380 milhões, cerca de 180 milhões acima da capacidade de arrecadação normal do município. Isso se deve às consequências do rompimento da barragem da Vale do Córrego do Feijão. Muitos recursos extraordinários estão compondo as receitas do município. O fato de termos hoje no orçamento recursos oriundos dessa tragédia que vitimou toda a população de Brumadinho aumenta ainda mais a nossa responsabilidade na fiscalização desses recursos. Portanto, é muito importante a participação de cada um de nós. Sugiro que cada grupo de política pública concentre suas atenções em uma secretaria e estude os programas e as ações previstas. As secretarias que compõem a maior fatia do orçamento são as de obra, saúde e educação. Boa sorte e muito obrigada!